Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu te adoro, Deus de Olá, boa noite aos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Salmo 65, versículo 5, nos diz assim: Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Quero orar com você. Pai, nós temos no nosso coração plantada, Senhor Deus, por Ti, a esperança que nos foi anunciada quando ouvimos as boas novas do Evangelho. Naquele momento, ó Deus, o Senhor colocou em nosso coração a verdadeira esperança. A esperança que temos, que tem o seu alvo, tem o seu objeto nos céus, na herança que o Senhor tem para nós. Pai, nesta noite, nós te agradecemos pela esperança, pela promessa, ó Deus, que o Senhor fez na pessoa de Jesus Cristo, de que através dele alcançamos os céus, alcançamos a vida eterna, alcançamos, Senhor Deus, a herança imaculada, inacessível, que o Senhor reserva nos céus para todos nós. Louvamos-te, Senhor, e que essa esperança que está no nosso coração nos torne cada vez mais fortes, aptos para vivermos, encararmos bem o momento que estamos experimentando. Que nós tenhamos no nosso coração, pela esperança que está lá plantada, a certeza de que o Senhor dirige esse tempo,
de que o Senhor tem grandes anúncios para nos fazer. E obrigado, Deus, que seja um tempo em que experimentemos a paz. Obrigado por estarmos juntos nessa noite, pelos irmãos que nos assistem. Obrigado, Senhor, pela semana que tivemos, por esta nova que se inicia hoje. Nós te pedimos que o Senhor nos acompanhe e que esse tempo, ó Deus, edifique as nossas vidas, louve o teu nome e que a tua palavra seja anunciada. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Na quarta-feira nós teremos o nosso encontro de oração pelo Zoom, tá bom? Eu tinha proposto um outro aplicativo, mas vamos manter o Zoom, já estão todos já adaptados, já está instalado. Então, na quarta-feira mesmo eu te envio o link para que você se junte a nós na nossa sala de oração. Ok? Muito bem, meus irmãos. Eu quero ler com vocês ainda na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. Nós temos pensado aí alguns domingos sobre a esperança e eu gostaria de pensar contigo nessa noite sobre transição e esperança. O texto de Colossenses nos diz assim: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Eu leio na nova versão transformadora. Meus irmãos, há em nós, digo na humanidade, uma insatisfação constante. Um descontentamento que se traduz em três modos, em três vertentes, considerando a nossa compreensão da vida, os nossos movimentos, nessa jornada que Deus graciosamente nos deu para trilhar aqui nessa terra. Quando o descontentamento é muito elevado, então ele nos faz perder a capacidade de viver as realizações e as coisas simples da vida, porém muito valiosas aqui do nosso presente. Um elevado nível de descontentamento nos faz perder o presente e viver um futuro que nunca acontece. Afinal, o presente está carregado de descontentamento. Quando a medida desse descontentamento é mais equilibrada, mais ponderada, as alegrias do presente, os prazeres simples da vida, a casa, o descanso, a família, o desenvolvimento dos filhos, a expectativa de viver com netos, o trabalho, o sustento, as conquistas profissionais, a comunidade de fé, enfim, todas essas generalidades do nosso cotidiano nos motivam a crescer. É importante que tenhamos um nível razoável de descontentamento, nós damos atenção às generalidades da vida e essas generalidades nos motivam a crescer, a conquistar mais delas, porque elas emprestam uma medida muito considerável do sentido da vida para a maioria de nós. Quando a medida do descontentamento é desequilibrada e não existe qualquer descontentamento, está tudo bem e não se tem mais nada a ser buscado, ou ainda quando está tudo perdido, já não se tem prazer em mais nada e não há contentamento algum, e a falta dele não motiva alguma ação, alguma reação, ou a pessoa está em depressão profunda e precisa de um tratamento,
Ou então chegou o tempo da partida. A vida foi bem vivida, está na hora de partir. O descontentamento, ele é produto daquela frustração proveniente de uma conquista. Depois de uma luta, de uma busca intensa por algo valioso e sua realização, normalmente nós temos um quê de frustração. Aquela sensação de que não era bem isso que eu queria. O nosso empenho e o esforço empreendido num projeto que queremos realizar sempre promete algo maior do que o resultado alcançado. Raramente nós dizemos assim, foi melhor do que eu esperava. E quando isso acontece, normalmente existe aquela certeza de que não se precisou tanta energia para realizar. Equilibrar, colocar numa medida equilibrada o dispêndio de energia com o resultado do trabalho é um desafio, é uma ponderação difícil de se alcançar. Mas é possível. E é bom que no plano individual tenhamos essa capacidade. Esse fenômeno de descontentamento se dá porque os processos de realizações que nós vivemos provocam em nós transformações. Já não somos os mesmos quando finalizamos um projeto ou quando passamos por uma situação complicada de quando éramos no começo. Muita gente diz que essa é a sensação de ter o segundo filho. Tudo é diferente. A experiência do primeiro transforma os pais. E quando completamos um ciclo, o nível de exigência mudou. O que era difícil já está mais fácil. O que não se compreendia agora é dominado. Enfim, o resultado não pode ser o mesmo, aquele mesmo esperado de quando o projeto foi iniciado. Até porque no desenvolvimento tudo foi repensado. Os problemas que vão surgindo vão requerendo novas ideias, alterações, e as exigências vão se aprimorando, vão ficando mais afinadas. Nós somos então forçados à mudança. Mas as mudanças são precedidas de transição. Esse processo acontece em nível individual e coletivo. Transição e mudanças em função de descontentamentos, de alvos alcançados que nós vivenciamos. Em termos orgânicos e em termos etários, por exemplo, nós vivemos períodos de transição. Somos crianças, a infância acontece, e aí entramos num período de transição chamado adolescência. Chegamos à juventude e vivemos a juventude construindo a vida, trabalhando, sendo produtivo, construindo patrimônio, família, e aí então chegamos num outro momento de transição chamado a meia-idade, para então depois vivermos a velhice. Os momentos de transição são acompanhados de crises. Toda transição requer uma crise. Elas acontecem com maior intensidade na adolescência, entre 15 e 18 anos, e depois entre os 40 e 45, e depois, imagino eu, não cheguei lá ainda, quando se chega aos 60 talvez. E hoje a humanidade vive um tempo de transição, um interlúdio. Talvez da era pós-moderna para a era... Não sabemos essa resposta, mas a transição é clara, ela é vigente. A humanidade já passou por momentos assim na história, momentos de transições doloridas, bruscas, sempre impelidas pelo descontentamento. O contemporâneo nunca está bom, ele sempre gera frustração, mais descontentamento, e então força-se a transição para se alcançar aquela mudança que nos levará
a um lugar de conforto, segurança, contentamento pleno e estabilidade. A motivação é sempre essa: a volta para casa, para aquele paraíso que foi perdido em algum tempo e que nunca mais encontramos. Esse resultado ele não acontece. O que vem é sempre descontentamento. Na história, podemos pensar assim: do Império Romano para o mundo feudal, do mundo feudal para o Renascimento, do Renascimento para a era industrial e iluminista, da era industrial e racionalista para o pós-moderno, passando por duas guerras mundiais, da era industrial para a era financeira e a era da tecnologia. E assim vão acontecendo as transições e as mudanças, sempre aqueles momentos de crise, sempre muito descontentamento, sempre que conseguimos levantar alguns celeiros, inventamos a necessidade de serem destruídos para que outros maiores sejam colocados no lugar. E em momento algum da história da humanidade eles foram abarrotados de cereais para que pudéssemos realmente nos deitar na rede para regalar a alma e descansar seguro. A inquietude domina a humanidade. Não construímos o mundo paradisíaco que almejamos. Afinal, estamos sempre descontentes. E o que construímos nunca é suficiente, nunca está bom, porque também não somos mais os mesmos. Precisamos de algo mais. Há ainda um vazio no coração que precisa ser preenchido. E essa pretensão, essa percepção pretensiosa de que nós podemos fazer algo para preencher esse vazio, não permite que nos contentemos e sosseguemos. Alguns dizem que estamos entrando na era pós-democracia. Há um descontentamento muito grande com as instituições democráticas que construímos para a nossa segurança, para o bem-estar comum, mas elas prometeram e não cumpriram. Então, para uma boa parte, não servem mais. Os Estados-nações também não conseguem mais manter sua autonomia e a sua soberania. Para que isso se realizasse durante um passado próximo, tiveram que ceder espaço ao capital, que por sua vez já muito transpôs as fronteiras nacionais, se globalizou junto com a comunicação, com o consumismo. O mundo hoje é uma rede de negócios e comunicação muito eficiente, que gera uma pergunta incômoda: para que servem os Estados-nações? Diante de um mundo interconectado e diante dos interesses do grande capital internacional. Daí um questionamento incisivo nos dias de hoje quanto à figura do Estado. Para que o Estado serve? A humanidade caminharia bem sem a intervenção de um agente estatal? Essas perguntas, esses questionamentos, essa fase de transição, é difícil saber para onde vamos. Alguns prognosticadores, mas raramente eles acertam. Os caminhos dos homens são sempre muito imprevisíveis. Alguns anos atrás, quem diria que a democracia seria questionada e dada como inviável? O problema é que a humanidade põe a sua confiança em sistemas, organizações políticas, em líderes, em geração de riquezas. E todas essas entidades são invenções humanas, são construções nossas, desenvolvidas para criar esperança, mas que sempre frustram a humanidade. O mundo de Imagine, de John Lennon, é uma utopia quando pensamos na competência das entidades humanas para construí-los, para viabilizá-lo. O mundo vai mudar. A transição está aí
O que parecia sólido está se deteriorando, o que parecia seguro está vulnerável. As instituições construídas com muita luta e a custo de muitas vidas estão sendo questionadas e não serão mais as mesmas. Esse questionamento tem seu sentido, afinal nós mudamos. O ser humano mudou. Somos muito mais individualistas, nos comunicamos de forma diferente, muito mais informação e muito menos contato. Privacidade e conforto é a grande busca das massas. Uma inserção no universo consumista, o interesse no público e no privado vai desaparecendo. O interesse no público vai desaparecendo. O interesse no político vai desaparecendo. Por falta de confiança nos representantes, nas entidades. Desabrocha-se um desencanto com o agente forte que regula a vida em troca de segurança. A vida vai sendo cada vez mais privatizada. O público está em descrédito. Mas por que estou falando essas coisas? Primeiramente, permita-me um certo desabafo. Eu confesso certo desencantamento com o mundo. Mas falo dessas coisas também para um exercício de reflexão que nos faça pensar no que realmente merece nossa atenção, o nosso crédito, a nossa preocupação, o nosso interesse, o nosso empenho, a nossa dedicação. Para resumir, eu entendo que nada responde aos nossos anseios plenamente, aos nossos anseios como humanidade. Tudo que construímos não tem a eficiência que gostaríamos. Tudo que construímos é muito transitório. Nós somos eternos descontentes e insatisfeitos. E somos carentes de novidades. Precisamos muito da transição. Precisamos muito das mudanças. E eu entendo que vivemos mais uma delas em nossa história. Talvez para pensarmos, a mim me parece que os acontecimentos contemporâneos sejam mais comuns e esperados do que imaginamos. Mas a história também nos diz que, apesar de todas as mudanças e transições pelas quais a humanidade já passou nos últimos 2000 anos, diferente de todas as instituições humanas, a Igreja de Jesus prevaleceu em todas elas. Apesar de várias tentativas de se destruir a Igreja. Mas veja que os impérios ruíram. O feudalismo, sistema econômico, produtivo da Idade Média, faliu. Os reis absolutistas foram decapitados. Os governos autoritários, em boa parte, foram vencidos pela proposta da própria democracia. O socialismo comunista não entende a diversidade, não responde e tem seus dias também contados. O capitalismo vive de crises, pisa em cascas de ovos o tempo todo. A própria democracia agora está em xeque. O progressismo vai se tornando uma piada de muito mau gosto. Os estados nacionais estão perdendo seu sentido e os blocos econômicos que existem ao fenômeno da globalização não conseguem formar a unidade desejada. E a própria globalização vai criando um neonacionalismo ingênuo. Todas essas instituições históricas, você não precisa entender o que são, não. Mas são instituições históricas, tiveram seus momentos de grande força e passam por fragilidades a ponto de serem fadadas ao desaparecimento. O que eu quero dizer com tudo isso é que o que nós construímos, as entidades que nós construímos, as organizações que nós fundamos, que aparecem com muita força, cheias de respostas, que criam uma esperança muito grande, são fadadas ao fracasso, à falência. A história vai mostrando isso. Nós não sabemos exatamente o que acontecerá com as nossas instituições, com o mundo depois dessa pandemia, com o nosso Brasil, mas se elas ruírem, outras virão.
e essas outras satisfarão temporariamente alguns, mas sofrerão resistência e ataques de outros. Terão o seu tempo de falsa eficiência e ruirão pelo descontentamento que vão gerar no interior do ser humano, pois também não serão capazes de preencher o lugar de Deus no coração do homem. Prometerão fazê-lo, mas não cumprirão. Mas tem uma boa notícia para você. Presta atenção, deixa Deus falar no seu coração. O que eu sei é que a igreja de Jesus transpôs e haverá de transpor todas as crises pelas quais o mundo possa passar. Porque a igreja de Jesus tem a sua gênese e a sua esperança no lugar certo. A nossa esperança não está nas instituições que nós mesmos criamos para resolver um problema que não podemos resolver. A saber, esse descontentamento na alma da humanidade sem Deus, perdida, ansiosa, insatisfeita. A esperança da igreja de Jesus, a nossa esperança, está naquilo que nos é reservado no céu. Ela está em nosso coração desde que ouvimos pela primeira vez a verdade das boas novas. Jesus nos diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E o apóstolo Pedro, num poema maravilhoso, numa fala inspirada, profundamente inspirada, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. O objeto da nossa esperança está no porvir, no que Deus nos prometeu e reservou na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Ok. Porém, embora o objeto da nossa esperança esteja no que está por vir, a esperança está viva em nosso coração agora, no presente. Ela está aqui, tem a capacidade de interferir em nosso presente. Ela interfere no nosso agir, no nosso momento agora. Ela gera em nós fé e amor no tempo presente, em meio a essa crise que vivemos, crise de saúde pública mundial, crise nas instituições políticas, crise econômica, um tempo de transição cheio de incertezas que vivemos. Mas concomitante a essa realidade aparentemente caótica, desfrutamos de fé e amor, porque temos a esperança. Podemos surpreender o mundo com a confiança que temos em Jesus e demonstrar amor e generosidade em meio ao descontentamento que prevalece. Portanto, pondere. Não traduza esse discurso em pessimismo. Não. Se trata de uma realidade que expõe a nós a oportunidade de esperançar, agir de acordo com o que move o nosso coração, a fé em Jesus, a esperança que temos no céu, encarar a situação com a naturalidade que ela requer, pois pela esperança que temos, nós sabemos que assim a palavra nos treina para esse tempo. Então podemos ter um parecer de consolo, podemos transmitir serenidade, podemos emanar alegria. É um tempo muito oportuno para plantar a esperança verdadeira nos corações descontentes. Olha que incrível! Como a esperança que preenche o nosso coração pode nos fazer enxergar essa realidade sob um outro prisma, como no caleidoscópio. A esperança nas instituições está sendo perdida. Então é tempo de pregar a verdadeira esperança, que gera no ser humano fé em Jesus e amor pelo próximo. É tempo de anunciação das boas novas que plantam no coração do ser humano a expectativa do que está no céu, produzindo a esperança que de fato supre a nossa alma em tempos de pandemia, de crises institucionais, em tempos de transição.
tempos de mudanças. A esperança que está em nós, que preenche o nosso viver, é mais do que suficiente para nos capacitar a enfrentar essa transição com certezas que nos deixam em paz. Quem tem essa esperança não se abala. Recorrer à esperança que temos no que está por vir acentua a nossa fé em Jesus. Fé em tempos de incerteza é tudo o que precisamos. Acentua também em nós o amor pelo próximo. Amor é o que a humanidade precisa, generosidade é o que as pessoas precisam para serem transformadas e viverem em paz. Nós não precisamos de mais um modelo de iPhone para abrir a caixinha e satisfazer os desejos do nosso coração. Não, não, não. O que a humanidade precisa é de esperança verdadeira. E o que traz esperança verdadeira é o que Deus nos prometeu em Cristo Jesus, que está lá no céu. A igreja é esse contingente de homens e mulheres que, em tempo de transição, não se abalam, não se intimidam pelo medo, pelas incertezas, pelas crises institucionais, mas se fortalecem e vivem intensamente a fé e o amor, motivados pela esperança que tem no céu que está por vir. Lamentamos pelas perdas humanas, pelas perdas financeiras que estão acontecendo em função do tempo que vivemos. Ficamos tristes por não nos encontrarmos pessoalmente com os nossos irmãos em culto de louvor a Deus. Eu fico triste pelos irmãos que estão vivendo em isolamento mais criterioso, em função de se enquadrarem nos grupos de risco. Lamento pelos profissionais de saúde que ficam isolados de seus familiares, ou vivem o receio de contaminarem seus queridos. Mas nós podemos orar e buscar na esperança que temos em Cristo o consolo, a oportunidade de alcançar vidas. Busque na oração um olhar do céu para esse tempo de transição que vivemos. Esperançar é o nosso verbo para os dias que vivemos. Paulo, ao olhar para os colossenses, agradece a Deus por sua fé e amor que são provenientes da esperança que eles têm no céu. O objeto da nossa esperança está lá no céu, sim. E será um dia maravilhoso quando o alcançarmos. Quanto mais conturbado o nosso mundo vai ficando, mais atenção nós damos ao que Deus tem reservado para nós. Mas a nossa esperança é para o dia de hoje. É para o nosso contentamento agora. É para transbordarmos hoje de fé e amor, com olhos atentos às oportunidades e iluminados por Deus nesse tempo de descontentamento. Eu encerro essa mensagem que também é um desabafo, com o texto de Paulo em Romanos, lá no capítulo 5. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5, Romanos 5, versos 2 ao verso 6. Com essas palavras, eu encerro a nossa mensagem, eu concluo a mensagem dessa noite. Esperançar. Esperançar para o dia de hoje, para o momento que nós vivemos. Quero orar com você mais uma vez. Obrigado, Deus, por esse tempo de conversa, de reflexão, de consideração da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ilumina, porque a Tua palavra nos orienta, porque através dela nós reavivamos a esperança que está no nosso coração. Te louvamos, Deus,
e que pela esperança que temos, que está reservado nos céus para nós transbordemos, ó Deus, de fé e amor nesse tempo de transição, nesse tempo de mudanças, nesse tempo de crise de instituições, para que, ao expressarmos a nossa fé e o nosso amor, alcancemos, ó Deus, corações desiludidos, corações desencantados, corações desesperançados, a fim de que sejam transformados e sejam preenchidos com a esperança que está em nós hoje, cujo objeto está nos céus. A grande herança que temos no Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos motiva a vivermos bem o nosso presente. Nós te agradecemos por esse tempo e que ele nos traga grandes experiências com o Senhor, grandes experiências de vida e fruto, Pai, para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana cheia de esperança para você. Fica na paz do Senhor Jesus.